Existe um texto, em 1 Coríntios 1, no verso 22, fala assim: pois, enquanto os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. E o verso 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Verso 26 diz assim: ora vede, irmãos, a vossa vocação, ora vede o vosso chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse texto fala que eu e você, nós fomos tirados de um mundo que não bateu. Quando Deus escolheu a mim e a você, Ele não escolheu, em teoria, as pessoas certas. Escolheu as improváveis. As certas não perceberam Deus, não perceberam Jesus, não perceberam o Messias, não o receberam como Messias. Deus chamou as coisas loucas, as desprezíveis. E Ele formou uma igreja, nós. E Ele diz que esse lugar onde nós estamos, é um lugar que um povo está sendo treinado, formado, capacitado. Mas esse texto, Paulo descreve 3 povos. 3 povos, os judeus, os gregos e os cristãos. Eles podem ser vistos por nós como 3 tipos de igreja. Nós podemos aplicar esse texto dessa maneira, observando o que cada um desses povos faziam, qual era a percepção deles e como isso está agindo, se ainda está agindo na igreja e nas nossas vidas. Então eu gostaria de pensar a respeito desses 3 povos. O primeiro deles, como o texto diz, são os judeus. Os judeus querem da parte de Deus um sinal. Eles têm essa pergunta, até hoje, para ser respondida. O Messias veio, o nosso Senhor Jesus veio, mudou a história da humanidade para sempre, mas os judeus não viram. E o que está no coração, na mente dos judeus, é essa pergunta: Senhor, por que o Senhor não nos dá um sinal? Por que o Senhor não nos dá um sinal? Só que nós precisamos perceber, queridos, que esse povo judeu, esse grupo de pessoas que está pedindo um sinal, ele tem uma história. Esse povo é o povo judeu, que andou com Moisés, estava preso no Egito, foi liberto, atravessou o mar a seco, caminhou com Deus 40 anos, ainda que tenha sido por teimosia, caminhou com Deus 40 anos. Por 40 anos não ficaram doentes. 40 anos sem ter nenhuma enfermidade. Por 40 anos a sua roupa permaneceu nova, não envelheceu. 40 anos a roupa não envelheceu. Esse é o povo que está pedindo um sinal para Deus. Foi o povo judeu que depois dos 40 anos, junto com Josué, entrou na terra prometida. Um povo que não tinha terra, que não tinha história, de repente toma posse de um grande território, o maior território já estabelecido na humanidade, foi o território judeu. Foram os reis judeus que entraram nessa terra prometida. Esse é o povo que está pedindo um sinal. Esse povo judeu é um povo que marchou ao redor de umas muralhas, numa tal de Jericó,
sem explosivo nenhum, sem aparato sofisticado nenhum da atualidade. Eles marcharam ao redor de uma muralha intransponível e essa muralha caiu. Esse é o povo que está pedindo um sinal. O judeu, junto com Davi, pegaram a arca da presença de Deus, que morava num lugar específico onde homem nenhum poderia entrar. A presença viva de Deus, ali, que estava dentro de um templo como esse, dividido em duas partes. Esse povo judeu, guiado por Davi, pegaram essa arca, colocaram numa tenda, numa barraquinha de lona, e todas as pessoas poderiam entrar na presença do Deus vivo, que antes só os sacerdotes. Esse é o povo que está pedindo um sinal. Esse povo judeu tem na sua linha o profeta Elias, um cara que fez uma oração de aproximadamente uns 10 segundos, e o fogo do céu desceu, consumiu um holocausto. Esse cara, Elias, judeu, fez milagres, ressuscitou mortos. Judeu. E os judeus estão pedindo para Deus um sinal. Deus fez muitos sinais com o povo judeu, mas não deu certo. Não deu certo. Por isso, comigo e com você cristão, Deus não usou a mesma tática, porque Ele já usou essa tática. A tática de se apresentar para as pessoas por intermédio de sinais. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Sabe o que a palavra de Deus nos orienta? Que isso não dá certo. Deus tentou fazer isso e não deu certo. Então as pessoas que Deus quis conquistar por meio de sinais são outros. Não somos nós. 3 povos. O judeu é o povo dos sinais. Precisamos entender, queridos. Precisamos perceber a dinâmica que Deus age e a maneira como Deus tem agido na terra. Porque os judeus não viram o Messias até agora. 2016 anos que Jesus esteve na terra e existe um povo que ainda não o viu. Espero que este povo não esteja dentro da nossa igreja. O segundo povo são os gregos. João 12, no verso 20, diz assim, falando a respeito dos gregos, do segundo povo. Ora, entre os que tinham subido na festa da Páscoa para adorar a Deus, haviam vários gregos. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, um dos discípulos de Jesus, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe, dizendo: Filipe, nós queremos ver Jesus. No verso 23 diz assim, respondeu-lhes então Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Queridos, quando nós falamos sobre o Filho do Homem ser glorificado, o que você entende? Nós entendemos que tinha chegado a hora, claro que hoje, contando com toda a história, ficou até mais fácil, mas nós entendemos que chegou a hora de Jesus ir para a cruz. Ele estava dizendo isso, mas ele também estava trazendo outra palavra para os gregos. Ele estava dizendo assim para os gregos: eu, Jesus, não sou o pensador que vocês esperam. Não sou eu. Eu não vim aqui para trazer pensamentos para a terra. Não sou eu. Nesse momento, o judaísmo já não era tão forte como havia sido nos dias de Davi. O território estava diminuindo. As pessoas estavam indo em busca de outras verdades. Aí entra os gregos. E os gregos, eles tinham uma filosofia, uma ideia de vida. Eles valorizavam o pensamento e a razão. E naquele momento, o pensamento e a razão estavam tomando conta. Qual era o ensino dos gregos? Valorizando o pensamento e a razão,
eles davam muita importância para as discussões, os debates. Havia lugares na Grécia, em Atenas, por exemplo, havia um lugar chamado Areópago. Era um auditório aberto, onde as pessoas iam lá para apresentar as suas ideias. Quem recebesse a palavra poderia falar os seus pensamentos. E Atenas, a Grécia, estava sendo visitada. O mundo estava indo para lá, porque eles queriam crescer no pensamento. Ainda, a Grécia era atraída por tudo quanto é tipo de inovação. Atos 17, no verso 21, diz assim, Atos 17, verso 21. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali estavam na Grécia, de nenhuma outra coisa se ocupavam, a não ser de contar e ouvir a última novidade. De nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar e ouvir a última novidade. Parece até que está falando de hoje. Parece que está falando de um povo que parecia estar lá 2000 anos atrás, mas que parece estar aqui agora. Louco para descobrir qual é a última inovação da Apple. Louco para trocar o seu celular. Não aguenta mais aquela sua velha televisão que não entra na internet sozinha. Como que eu posso viver sem uma Smart TV? São gregos. Esse povo estava esperando uma novidade, novidade mesmo. Estava esperando que algo novo acontecesse, que uma linha de pensamento nova viesse, que alguém trouxesse novas respostas. Eles tinham um foco, eles estavam olhando para homens. Eles buscavam virtudes humanas, habilidades humanas. E sabe qual foi a surpresa? Então os judeus estavam esperando sinais miraculosos, milagrosos. Esses não, os gregos não. Eles estavam esperando pessoas que trouxessem pensamentos novos, ideias novas, revolucionárias. Jesus era um desses. Estava trazendo novas ideias. E eles estavam procurando por pessoas que conseguissem influenciar as massas. Porque afinal de contas, quem tem poder é aquele que consegue influenciar grandes massas. Esse é aquele que detém o poder. Então eles buscavam influenciadores. Quando eles viram Jesus, sabe qual foi o pensamento deles? Esse cara é fera. Esse cara tem que vir para o nosso lado. Ele tem que andar conosco. Ele tem que se tornar grego, se converter a um grego. Tem que virar grego. Ir em busca de pensamento. Jesus estava trazendo algo totalmente novo. E os gregos olharam para Jesus e disseram o seguinte: esse cara, esse é um filósofo. A filosofia de vida dele é poderosa. Esse tem algo que pode trazer um pensamento novo para as pessoas. Os gregos, eles buscavam a glória deste mundo. A glória deste mundo. Sabe o que eles queriam? Eles queriam que Jesus os colocasse em um lugar melhor na sociedade. Aonde estão os gregos hoje? Os gregos, eles ainda estão querendo o status de ser cristão. São gregos. Eles perceberam que esse público do qual nós fazemos parte com o coração, os gregos estão dizendo: não, esses caras são inteligentes, estão se dando bem na vida, estão revolucionando os lugares onde eles trabalham, estão mudando a sociedade, eu preciso estar lá. São gregos. Eles querem que a palavra de Deus, os gregos de hoje, assim como os gregos daquela época, eles querem que a palavra de Deus seja aprovada intelectualmente. E você senta com estes, os gregos, e é difícil falar sobre o Espírito Santo. É difícil falar sobre mover. Estão fechados ao mover, porque eles não entendem. Mas como vai se entender algo que não há como explicar através do intelecto? Mas os gregos estão na igreja ainda hoje. São pessoas que querem viver de discussões teológicas. A vida dele não mudou quase nada.
Mas se você sentar com ele, ele vai te envergonhar. Conhece a Bíblia de cor. Ele tem uma Bíblia apologética para discutir com você. Você manda um texto, ele rebate com 1, 2, 3. Gosta de discussões teológicas, mas aplica muito pouco da palavra de Deus na sua vida. E os gregos, eles não conseguem receber o evangelho simples como ele é. Eles têm dificuldade de entender isso. São gregos, é uma linha de pensamento que está influenciando a sociedade até os dias de hoje. Nós chegamos para esses, os gregos, e nós dizemos: Jesus morreu na cruz por você. E já de imediato diz: tá, mas o que eu preciso fazer? Não, você precisa entregar a tua vida para Ele. Tá, mas e o que mais? Não, mais nada. Ele já deu a vida dele, ele já entregou o sacrifício completo, perfeito. Não, mas pare lá. Eu não tenho que fazer nada. Não consegue entender o evangelho na simplicidade que Deus estabeleceu. São os gregos. E ainda existe um terceiro povo. E a ideia, o objetivo dessa palavra é que você se encontre, que você se ache dentro dessas 3 igrejas. Porque a terceira igreja são os cristãos. Os cristãos, segundo o texto de Paulo, eles não pedem sinais. Não pedem sinais. Porque Jesus disse em Marcos 16, no verso 17, Jesus disse assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você percebe a dinâmica desse versículo aqui ou não? São pessoas que não estão andando atrás de sinal nenhum. São pessoas que estão andando na sua fé, estão caminhando em fé. E porque elas estão caminhando em fé, os sinais os seguem. Consegue ver que a dinâmica é diferente? Os judeus não. Os judeus só caminhavam se o sinal estivesse na frente. Os cristãos não. Os cristãos caminham, com ou sem sinais. E muitas vezes nós caminhamos tão rápido, com tanta força, que nem os sinais nos acompanham. Sequer precisamos de sinais. Esses são cristãos. Não colocam Deus contra a parede, não colocam a fé em xeque, não precisam de sinais. Caminham em fé. E os sinais os seguem. Os sinais os acompanham. Mas em João 6, no verso 2, diz assim: e seguia Jesus uma grande multidão, porque via os sinais que este operava sobre os enfermos. Eu me faço uma pergunta: será que é isso que Jesus queria? Será que Jesus queria uma multidão de pessoas incrédulas nesse ponto, que se não visse a mão de Deus, não se moveriam? Se percebe, queridos? Se percebe que até um mito do Antigo Testamento a respeito de Moisés possa estar se quebrando aqui? Se a tua presença não for, eu não saio desse lugar. Não, nós não andamos por sinais. Jesus não queria ser seguido pelo que ele fazia. Ainda não quer. Jesus não quer ser seguido porque ele cura enfermos, porque ele restaura pessoas oprimidas, porque ele restabelece a vida financeira. Não quer. Jesus quer ser seguido por quem ele é, meu amado. Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador. É isso que ele é. Jesus, Filho de Deus, que se entregou por mim e por você, nosso Salvador. A Bíblia diz que antes de Jesus nós estávamos condenados. Já havia uma certeza que não tinha solução para nós. Agora, depois de Cristo, nós estamos salvos. Isso é o que ele é. E importa mais do que aquilo que ele faz. Aquilo que ele é importa mais do que aquilo que ele faz. Não somos judeus. Não precisamos de sinais para caminhar em fé. Como também não somos gregos. Porque nós não precisamos entender a Deus. Hebreus 10, o autor diz assim: nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Para o cristão, querido, só uma verdade é necessária:
o túmulo está vazio. Para mim e você, cristão, o nosso símbolo não é a cruz. Não é a cruz. O símbolo nosso é o túmulo vazio. É isso que nós queremos ver. É isso que nós entendemos. O túmulo está vazio. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Sobre a morte ele venceu. E eu vou cantar isso para sempre. Não importa os sinais. Não preciso ser convencido. Porque Deus não vai te provar quem Ele é. Ouça isso. Ouça para que nós possamos crescer. Deus não vai te provar quem Ele é. O texto diz ali, os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas eu prego aquele que eu conheço, eu prego a Cristo. Sabe por que nós pregamos Cristo? Porque nós o conhecemos. Independente dos sinais, independente das provas, nós sabemos quem Ele é, porque Ele está comigo hoje. Ele falou comigo hoje, Ele falou comigo ontem. Jesus vai se revelar a você, a mim e a você, ainda que não por sinais, ainda que não precisa de prova. Eu conheço Jesus. Eu conheço a sua voz. Eu sei quando é Ele. Eu sinto isso quando alguém está com o microfone na mão. Eu sinto isso quando estou com os meus joelhos dobrados. Eu sinto isso quando eu estou num hospital e por acaso, porventura Ele resolva curar alguém. Eu sei que é Ele, porque não sou eu. Ele vai se revelar a você. Ele vai se fazer presente, queridos. Só que lá no texto, 1 Coríntios 1, 27, a Bíblia diz assim, ó: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Esse texto não diz que na nossa fraqueza nós seríamos curados e nos tornaríamos fortes. Esse texto diz que ainda que nós estivéssemos na nossa pior fraqueza, ainda assim, as coisas fortes do mundo não nos entenderiam, não nos compreenderiam. Porque mesmo nós passando pelas nossas piores provas, um cristão não larga a sua fé. Mesmo nós passando pelos nossos momentos mais difíceis, um cristão não é abatido na sua fé. Por isso Deus chamou as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Um povo que tem uma marca, querido, somos eu e você. Sabe o que Deus vai fazer comigo e com você? Deus vai nos amar. Com isso, Ele está totalmente comprometido. Haverão momentos que não veremos sinais nenhum. Mas Deus vai estar amando a mim e a você. Haverão momentos que não entenderemos nada. Mas Deus vai estar nos amando, tanto quanto em qualquer outro momento. Como ser um cristão, então? Se não sou nem judeu nem grego, como ser cristão? Deus nos fez um desafio este ano. Se Deus não fizer absolutamente nada pela tua vida, nem um milagrezinho, ainda assim todo o coração dele já foi escrito através da palavra. Como ser um cristão? Seja sustentado pela palavra. Não seja sustentado pelos sinais, não seja sustentado pelas provas, seja sustentado pela palavra. Como foi que o próprio Jesus venceu as trevas? Lembra do momento que Jesus estava lá no deserto, ele e o diabo estava fazendo tudo que ele podia contra Jesus. Ele fez tudo que ele podia. E Jesus venceu o diabo com a palavra. Está escrito. Quer eu veja, quer eu não veja. Jesus estava passando fome, querido. Jesus estava passando dor. Estava. Mas Jesus disse, está escrito. Está escrito. Além daquilo que está escrito,
Existe aquilo que é revelado no nosso espírito. Aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus. Quem eu sou? Não sou judeu. Não sou grego. Sou cristão. Qual é a verdade que sustenta a tua vida? A palavra de Deus. Eu estou sustentado na palavra de Deus.